E aí, pessoal, aqui ó, vamos aqui de volta ao curso A Forma Design e Apresentação de Impacto, né? E na aula anterior falamos sobre o grupo de comando parágrafos e nessa daqui nós vamos dar continuidade, né? Sobre o grupo de comando parágrafos. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos aqui falar aqui, dar continuidade sobre o grupo de comando parágrafo e já abordamos aqui sobre a parte de alinhamento, à esquerda centralizado, à direita justificado. Já falamos também aqui sobre a parte da coluna, né? Como você cria, adiciona ali o texto em coluna para fazer separações. No caso, se você quiser adicionar ali na caixa de conteúdo ou na caixa de texto, ou de título também, se você quiser colocar o seu título em coluna separado, dá para ser aplicado ali. Também falamos a parte de listagem, né? Que é os bullets aqui, né? Que é a parte dos marcadores, que dá para personalizar, né? Os marcadores. Tem também os números que você consegue listar através do número. Eu esqueci apenas de falar sobre essa parte aqui do espaçamento entre linhas, né? Espaçamento entre linhas, que está aqui ao lado aqui do aumento e diminuição de nível aqui da lista. O espaçamento entre linhas, ele é esse aqui, ó. Cadê? Tô pegando o mouse errado. É esse aqui, aqui, ó. Espaçamento entre linhas. Isso aqui, esse espaçamento entre linhas, ele ajuda com que você não precise ficar dando enter, né? Você quer ir para um outro próximo parágrafo, aí você vai lá, aperta enter, dá aquele espação, né? Para poder você continuar. Não, não vai fazer mais isso não, porque agora você vai aprender como utilizar o espaçamento entre linhas. E também vamos aqui dar continuidade falando aqui sobre a direção do texto. O espaçamento entre linhas eu dei uma abordagem sobre ele na aula anterior, eu só não pratiquei, então eu vou agora abordar sobre a parte da direção do texto, do ajuste aqui, né, do texto e da parte do Smart Art. Aí a gente vai para a prática, legal? Então vamos lá. Esse daqui ele é a direção do texto. A direção do texto, você consegue colocar o texto aqui, ó, na horizontal. Coloca o texto aqui para girar também, o texto em 90 graus, gira o texto em 270, ou empilhado. O empilhado fica aqui, ó, Marcos, M-A-R-C-O-S, fica assim, tudo empilhado em pé. Já quando você rotaciona, não, o texto está assim, quando você rotaciona, você vai conseguir ler assim, né, na vertical. Já no caso do empilhado, um texto fica em cima do outro, assim, em pé. E também temos aqui mais opções. No caso, essas mais opções eu vou mostrar para vocês na prática, porque ele vai abrir ali a parte das configurações, né, da forma ali, das características da forma, e nós vamos ver como ver o espaçamento entre a forma ali do texto e tal, e verificar aqui toda a sua funcionalidade. Temos aqui o alinhamento entre o texto na vertical, que é esse que fica aqui, ó, que é o ajuste de texto, né? Ele faz com que você consiga centralizar o texto na caixa de seleção, né? Na caixa de conteúdo. Vamos dizer que aqui você tem a caixa de conteúdo e dentro da caixa de conteúdo, o texto, quando você insere, ele inicia sempre em cima no lado esquerdo, superior. E aí você clica aqui, ó, no meio, aí ele vai centralizar aqui, ó. Se é inferior, ele vem aqui, ó, para baixo. E tem também as mais opções que também vai abrir ali a parte de configuração da forma. Temos aqui também o gráfico Smart. O gráfico Smart é quando você quer transformar ali a sua lista, transformar o seu processo, transformar uma etapa, entendeu? Um fluxograma em só que ele está ali em texto, né? Em modo lista. E você quer transformar ele em fluxograma, que é em modo gráfico. Então é o gráfico Smart. Quando você clica na parte do gráfico Smart, ele mostra aqui essas opções aqui desses elementos aqui do gráfico Smart. E também aqui ele te proporciona também que você consiga adicionar mais elementos aqui do gráfico Smart.
fazendo aqui essa abordagem rápida. Então, é hora de praticar. Deixa eu só mudar aqui a apresentação já para a gente ir para a prática. Bom, aqui na parte da prática, eu já deixei aberto aqui esse PowerPoint, né? Já com esses dois slides aqui. Eu deixei dois slides aqui, que a gente vai primeiro aprender sobre a parte do alinhamento. Se você observar aqui, ó, esse aqui ele já está centralizado. Entendeu? Já está centralizado. Só que aí eu vou lhe mostrar como é que eu fiz. Porque aqui, ó, ele, se você perceber que ele está centralizado, eu posso clicar aqui à esquerda, ele vai vir à esquerda. Mas na caixa ali do alinhamento, né, que é o espaçamento aqui entre linhas, ele vai alinhar e ali de forma ali que ele vai deixar bem organizado conforme as configurações que você adicionar aqui, né, no espaçamento entre as linhas. Bom, aqui no espaçamento entre as linhas, o que ele tem aqui nessa caixa? Nós podemos encontrar aqui, ó, o recurso e espaçamento geral, que é o alinhamento. Já falamos aqui sobre alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, distribuído. Temos aqui o recuo, né? O recuo que no caso ele vai iniciar, vai dar aquela afastada, né? Do seu texto. E o espaçamento, antes e após. Você tem aqui o seu texto, o antes é o que está em cima, o após é o que está abaixo. Entre linhas. Aí entre linhas você tem aqui, ó, o simples, um e-mail, duplo, exatamente e o múltiplo. Vamos aqui aprender cada um deles. Primeiramente, nós vamos vir aqui no alinhamento daqui do texto. Aqui no alinhamento do texto, vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Interdum, não tente traduzir porque eu peguei isso aqui de um texto do gerador de texto, apenas só para a gente ter um material para a prática. Aqui, ó, tenho aqui, ó, Interdum. Tá vendo aqui o Interdum? Eu cliquei aqui, ó, no início desse texto e aí vou lá naquela caixa de opções, né, no espaçamento entre linhas. Eu poderia vir aqui, ó, e aplicar esse espaçamento que ele já vem aqui de pré-configurado aqui já do PowerPoint. Por exemplo, 2. Ele deixou esse espaçamento aqui. 2, né? Quando eu dei o Enter, ele deixou o espaçamento normal, só que aqui entre a linha do texto, ele deixou esse espaçamento grande. Só que eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que ele deixe um espaçamento razoável entre ali os textos e a cada Enter que eu dê, eu quero que ele dê um espaçamento maior. Em vez de eu ficar... Porque o que as pessoas fazem? Muitas das pessoas fazem o seguinte. Aqui, ó, dou Enter. Enter. Aí depois eu venho para o outro texto. Aí eu vou dar um outro Enter. Aí, não é isso que as pessoas fazem? Não. Dá para você configurar tudo nessa caixa aí de configurações aqui do espaçamento. Se eu clicar aqui no início, aqui, como eu falei anteriormente, se eu clicar aqui no início, ó, observe isso, no início. Eu vou lá agora no espaçamento entre linhas e vou aqui em mais opções de espaçamento e vou clicar aqui, ó, alinhamento, tá à esquerda, ó, vou clicar aqui nessa caixa de seleção, centralizado. Quando eu der um OK, observe, ele centralizou somente o texto que faz parte desse parágrafo. Por exemplo, o texto aqui, ó, esse aqui é um parágrafo, eu dei Enter, ele já veio para esse próximo parágrafo. Então, somente o texto que faz parte do parágrafo recebeu as modificações. Mas eu não quero, eu quero que todo o texto receba as modificações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui na caixa do texto, né, na caixa do conteúdo. Aí sim, quando eu vou lá no espaçamento, eu vou vir aqui, e aí quando eu colocar aqui, ó, centralizado e der OK, todos os elementos aqui, ó, todos os textos, eles irão centralizar. Vamos aqui continuar. Bem fácil de entender, porque, olha só, no momento que você já percebeu que essa parte aqui é o alinhamento, então aqui, ó, eu centralizei. Se eu colocar à direita,
Ó, vai todos para a direita, viu? Se eu for lá e colocar a esquerda, vai todo para a esquerda. Se eu colocar justificado, vai todo justificado. Aí, ó, viu? Eu coloquei justificado, ele justificou aqui, ó. Ele deixou lá na ponta de lá bem justo, entendeu? Aqui ele deixou reto aqui, ó, e lá também, porque olha a diferença do justificado para a linha da esquerda. Viu que lá na linha da esquerda, ó, ele voltou. Já o justificado não, ele deixa com que o texto fique sempre na mesma direção ali das extremidades. Mas temos aqui também essa outra opção aqui, ó. Distribuído. Aqui, ó, o distribuído, eu vou dar aqui um OK. Olha o que acontece. O distribuído, ele faz com que... Eu já vi muito texto de alguns colegas aí, assim, de forma distribuída. E eu fui tentar ajudar e não quiseram, né? Mas cada um é cada um. Aí é aí que tá o problema. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nas opções, distribuído e coloca justificado. Pronto, meu filho. Acabou. Sem terror. Entendeu? Agora vamos aqui continuar. Vamos aqui ver o que é esse recuo. Como eu falei, o recuo é aquele avanço. Aqui, ó. Na primeira linha. Tá vendo aqui, ó? Na primeira linha. No momento que eu coloco aqui na primeira linha, o que acontece? O texto inicia. Então, no começo desse texto, ele vai dar aquele avanço. Eu sempre procuro colocar 1.25. Até na questão por exemplo, no Word, eu coloco também 1.25. Que aí, ó, ele dá esse avanço. Viu aqui, ó? O texto começa aqui, só que ele deu esse recuo aqui, ó. Ele deu esse avanço. Eu posso até vir aqui, deixa eu só ativar a régua aqui em exibir régua. Vou voltar novamente para lá. Se você observar, ó, ele veio para 13. Aqui, ó, ele ficou aqui o recuo. E aqui ele inicia do 14, né? Do 15. Ele inicia aqui do 15. E aí ele deu um avanço. Entendeu? Vamos aqui novamente. Se você quiser também trabalhar esse recuo, fique à vontade. Temos aqui também, ó, o deslocamento. Se eu ver aqui o deslocamento, ó, o que acontece? Não acontece nada. Porque aqui o texto ele não está deslocado. Mas, se você quiser aqui aumentar aqui, ó, bora ver o que acontece. Se eu, antes do texto, eu vou botar aqui uns 2. Eu vou deixar aqui deslocamento. Olha só. Antes do texto, ele avançou todo. Mas foi por causa do deslocamento? Não, foi por causa do antes do texto. É diferente. É por isso que eu procurei mostrar para vocês primeiro a parte do primeira linha e o deslocamento. Porque agora que eu vim aqui, ó, na primeira linha, o que acontece? Antes do texto, ele fez esse espaço. Antes do texto. Depois do texto, ele aplicou aquele que é o que está lá na primeira linha. E na maioria das vezes você vai utilizar mais o primeira linha do que o deslocamento. Entendeu? Então aqui antes do texto, se você preferir, deixe 0 mesmo. Porque aí ele já fica aqui padrão, normal, sem dar muito trabalho. Agora vamos aqui, mais aqui para nível de conhecimento, é bom saber para que ele serve. Vamos aqui dar continuidade, vamos aqui falar agora sobre o espaçamento. Bom, o espaçamento antes e após. Antes, acima, após, abaixo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 20. Vou colocar 30. Vou dar um OK. Viu? Lá, ó, ele deu um espaçamento. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Olha aí, ó. Para voltar, né? Para vocês visualizarem. Aí você vai falar: ah, então é assim que faz. É assim que faz. Nada de enter. Não. Vai ali, dá um espaçamento ali. Após ou antes e pronto. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar antes. 20. Vou dar 20 aqui de espaçamento. Quando eu dei um recuo na primeira linha de 1,25 e o espaçamento antes ali, ó, de 20. Pô, olha só. Que legal, né? Aí eu penso assim, pô, mas esse espaçamento ainda está muito curto. Eu quero um espaçamento maior.
Eu vou colocar aqui 30, então 40, para você ver mesmo aqui na... Eu vou dar um OK aqui, ó. Botei 40 aqui, ó. Observa que eu botei 40 aqui. Tá vendo aqui, ó? Botei 40 antes de vou dar um OK. Olha só. Viu? Ele deu espaçamento entre o texto. Agora, quando eu der um Enter aqui, ó. Novo texto da aula. Ponto. Viu que ele já vem por padrão aqui, já vem bem configuradinho aí, bem legal. O espaçamento. Agora vamos aqui continuar aqui o espaçamento entre as linhas. Vamos agora ver o múltiplo. Eu vou colocar isso aqui. O antes, não, agora vamos ver o após, né? Eu vou colocar aqui 10. Vamos ver agora o após. O após eu vou colocar 30. Pronto. 30. Não mudou muito, por quê? Porque era 40. Então ele está 10 em cima e 30 embaixo. E somando dá 40. Então foi por isso que ele não mudou. Mas só que se eu vier aqui eu botar 50, aí ele vai fazer o quê? Nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque olha onde é que está a nossa seleção. Ela está aqui. Então o espaçamento daqui em diante que está ganhando essas configurações. Para pegar todos, tem que selecionar a caixa, a borda da caixa de texto, né? E aí você vai lá, ó, viu que ele já mudou aqui, ó. Porque tem uma configuração numa parte do texto e outra configuração na outra parte do texto. Então aqui, ó, ele fica em branco. Mas só que se eu botar aqui 10 em cima e 50 embaixo, der um OK, ó, viu? Ele deu um espaçamento já aqui entre os parágrafos. Agora vamos aqui ver o espaçamento entre linhas, que é o nome aqui do negócio, né? Aqui do comando, aqui do espaçamento entre linhas. Vou deixar 10. Aqui eu vou deixar 20. E aqui no espaçamento entre linhas, nós podemos escolher aqui o simples. O simples, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar bem justo ali o espaçamento do seu texto. Mas só que se você observar, ele ainda deixa, ele preserva, né, o espaçamento que nós demos ali entre os parágrafos. Aqui continuando, na primeira linha não, é aqui no 1,5, né? O 1,5 vai deixar um espaçamento 1,5. Aqui, ó, viu? Ele deu um espaçamento 1,5. Temos também aqui a parte do duplo. O que ele é o duplo? Ele é 1,5 com 1,5. Então ele vai dar um espaçamento bem grande, vai dar 3 de espaçamento duplo. Temos aqui o múltiplo. Não, temos aqui exatamente ele contém pontos. Eu procuro utilizar sempre na faixa de 32, dependendo do tamanho também do teu texto, mas eu procuro sempre deixar em 32, que ele fica ali numa medida razoável ali de leitura. Entendeu? Mas aqui, de acordo com os pontos que você colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 10, vendo aqui, ó, bem aqui, ó, eu estou inserindo bem aqui, exatamente, ó, bem aqui, viu? Colocando 10 para ver como é que ele fica. Eu vou trazer a caixa aqui para o lado para ver a modificação. Olha só, ficou um amontoado em cima do outro. Vamos lá, voltar. Eu vou colocar aqui 40. Exatamente. Eu gosto muito de usar o exatamente, porque ele deixa conforme eu quero. Em vez de ficar ali usando pré-definições, não. Ele já deixa conforme eu quero. Aí, ó, 40. E temos também, além do exatamente, temos aqui o múltiplo. O múltiplo de 3, múltiplo de 2,5, tá vendo? Múltiplo de 3. Aí, ó, deixa bem miudinho. Vamos lá. Múltiplo de 2. Aí, ó, deixa bem miudinho. Então, não é uma indicação, né, para você usar, mas como você já conheceu todos os que existem, eu uso na maioria das vezes aqui o exatamente. Eu coloco ali 32, 36, 40 e aí ele já dá um espaçamento bem legal aqui no meu texto. Então, esse daqui que nós acabamos de ver foi aqui o espaçamento entre linhas. Vamos aqui dar continuidade na aula
falando agora sobre a direção do texto. Bom, a direção do texto, eu vou abrir um outro slide aqui para a gente ver, entender melhor aqui a direção do texto. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui o elemento 1, elemento 2, elemento 3. E aqui na direção do texto ela é bem fácil. Aqui, ó, bem autoexplicativo. Horizontal, girar 90, texto 90 graus, viu? Cliquei em 90 graus, aqui, ó. Girar texto 270 graus. Empilhado. E aí o empilhado, como eu falei, ele deixa a letra ali em pé, entendeu? E agora, vamos ver aqui essas outras configurações aqui. Mas antes da gente ver esse mais opções, vamos aqui deixar aqui no normal e conhecer aqui o alinhar texto. O alinhar texto, como eu falei, a caixa, ele vai colocar aqui em cima, no meio ou embaixo. Quando eu passar o mouse por cima, ele já inicia em cima, né? Lá no canto esquerdo superior. Ao passar o mouse aqui, ó, no meio, ele já centralizou, ó, tá vendo aqui, aqui a borda da caixa? Ele centralizou na caixa, então ele vai começar o texto sempre ali no meio da caixa. E inferior, ele vai começar sempre abaixo da caixa. Vamos aqui ver mais opções, mas primeiro vamos ver o mais opções aqui da direção. Se você observar aqui, ó, quando nós clicamos aqui em mais opções, ele abriu ali aquela janela de opções, na qual você tem aqui o alinhamento, que é superior, né, centralizado e tal. Tem aqui também o centralizado em cima, centralizado no meio e o centralizado embaixo. Bom, além do centralizado, nós temos aqui também a direção do texto. Aqui, ó, horizontal, empinado, entendeu? Então, querendo ou não, é praticamente a mesma coisa que está ali já disponível, bem mais fácil de encontrar. Só que aqui tem uma peculiaridade que você consegue trabalhar com a margem. A margem aqui, ó, a borda, o avanço aqui, ou o recuo da margem. Por exemplo, se eu vou colocar aqui, ó, margem esquerda, eu vou colocar 1, só para você entender, ó. Viu? Ele deu um avanço lá, ó. Eu vou colocar 2. Quando eu sair daqui, ó, ele, pô, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui 0. Ó, ele voltou. Eu vou colocar 5. Olha só, entendeu? Então você consegue trabalhar a margem da sua caixa aqui de texto. Eu vou deixar como estava 0,25. Vou deixar aqui 0,25, que é o padrão. Mas você consegue entender, né, que ali, ó, é a margem esquerda, essa margem aqui da esquerda. A margem da direita é aquela de lá, a da superior é de cima, a inferior é de baixo. A parte da coluna, você consegue também inserir aqui a coluna no texto. Nessa parte aqui de coluna, nós não vamos conseguir ver por causa que tem pouco texto, mas deixa eu adicionar mais texto aqui para você ver. Olha só, ele adicionou coluna lá, ó, a parte da coluna, ó, tá vendo? Ó? Eu vim aqui em coluna, ó, eu adicionei 3 colunas, entendeu? Adicionei 3 colunas aqui o número e aqui o espaçamento entre as colunas. Por exemplo, eu vou colocar aqui de 1. Olha só, ele deu um espaçamento entre as colunas. E se eu reduzir aqui, se eu redimensionar o tamanho da caixa, ele vai preencher ali a coluna conforme o tamanho da caixa. Viu? Ele vai redimensionar. Então é isso. Vimos aqui. Temos também aqui o tamanho da caixa, que se você quiser aqui aumentar ou reduzir. Aqui o tamanho da caixa. Aqui a rotação da caixa. Se você quiser girar aqui o texto. Vendo aqui, você gira no ângulo que você quer aqui na parte de rotação. Eu estou clicando aqui, pessoal. Essa parte aqui, ó, rotação. Tem a rotação e também tem a altura da escala e largura da escala. E fixar a proporção. Fixar a proporção horizontal e vertical. Se você aumentar num, ele vai crescer no outro de forma proporcional. Entendeu? Então ele vai aumentar a proporção. Então eu vou aqui deixar novamente aqui como é para ele ficar, né?
Vemos aqui também, ó, já vimos aqui o tamanho do texto, fixar a proporção, já falei como é que funciona. Vem aqui também a posição da caixa, né? Por exemplo, canto superior esquerdo, centralizar, ele vai centralizar aqui, ó. Viu aqui, ó? O que acontece? Aqui, ó, a caixa de texto ela centralizou. Só que eu quero o quê? Canto superior esquerdo. Então ele foi lá para o canto superior esquerdo. Temos aqui alinhamento na vertical, né? E ali o alinhamento na horizontal. Aqui, ó. Viu? Eu deitei o texto e ele girou aqui em 90 graus. Se eu quiser girar um pouco mais, eu giro aqui em 270 graus. Ou se eu quiser deixar normal, eu deixo ele a sua rotação normal. E essas configurações ficam aqui na propriedade de tamanho. Você tem aqui também a propriedade de efeito e tem de preenchimento aqui, a linha de preenchimento. A linha de preenchimento é se você quiser adicionar um fundo aqui na linha de preenchimento, por exemplo, um preenchimento gradiente, preenchimento sólido, sem preenchimento. Tá vendo aqui, ó? Ele consegue adicionar ali na caixa do seu texto esse preenchimento padrão. No preenchimento padrão tem essas configurações aqui, ó, essas opções. Aqui, ó, você consegue colocar aqui essas opções aqui de fundo aqui do seu texto. Ou você pode vir também aqui, ó, plano de fundo do slide. Aqui, ó, preenchimento do plano de fundo do slide. Também ele tem aqui a do sólido, que é uma cor só. Se você quiser escolher uma cor sólida para seu texto. Só que o que acontece? Como você trabalha com uma elaboração bem mais organizada, você poucamente você vai utilizar essa parte de fundo aqui do seu texto, porque você vai fazer aqui o background aqui na parte do slide e você vai trabalhar a parte da cor no texto para poder dar um destaque no seu texto, em vez de utilizar esse fundo, entendeu? E é isso, pessoal. Aqui, ó, na parte do Smart Art, eu vou apresentar logo para a gente já encerrar aqui. Vamos aqui conhecer o Smart Art. O Smart Art também ele não tem muito mistério, não. Por exemplo, aqui no 1, eu vou aqui dar um tab. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Pronto, o elemento 1, 2 e 3. Aqui no elemento, você seleciona aqui a borda, eu vou fechar aqui a forma, formatação de forma. Você seleciona aqui a borda e ali no Smart Art você clica, vamos aqui em mais efeito. Aqui no mais efeito, se você observar, você tem aqui, ó, efeito de processo, efeito de lista, tudo. Temos aqui ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide. Temos aqui de imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa de processo, que são etapas, né, que são executadas ali. Numa empresa, você quer explicar ali o processo. E eu vou colocar aqui, por exemplo, escolher um desses aqui. Esse aqui. Pronto. Escolhi esse aqui, ele já inseriu aqui para o gráfico aqui, o elemento, né, Smart Art. E se você observar, aqui no elemento 1, ele tem a categoria e a subcategoria aqui. No momento que eu adicionei a subcategoria, ele adicionou lá ao lado lá. Se porventura eu não gostar desse modelo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, nessa caixa, e aqui tem uma variedade aqui, ó. Eu posso escolher outro, viu? Você vem aqui na caixa de layout, e aí eu escolho outro, ou mais layout, e aí você vai vir aqui em matriz, por exemplo, matriz. Aí ele já adiciona o teu gráfico Smart Art modelo matriz. Eu quero adicionar aqui, em vez de eu clicar lá, não, eu vou clicar aqui. O que acontece? Eu venho aqui na página inicial, né? Por exemplo, elemento 2. Aí aqui, ó, novo elemento.
Aí aqui, ó, eu adicionei aqui um elemento, só que eu não quero que ele seja um novo elemento, eu quero que ele faça parte do elemento 2. Eu faço o quê? Eu clico aqui na ponta dele e dou um tab. Viu que ele ficou fazendo parte agora do elemento, ó? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, novo elemento lá, ó, quando eu der aqui um tab, ó, ou ele ficou fazendo parte do elemento 2, aqui o novo elemento. Então, todos aqueles que têm recuo, assim, um avanço, fica fazendo parte, ele fica fazendo parte do que está acima. Então, tem aqui o elemento 1, ele tem o categoria e a subcategoria dele. Então, essa subcategoria vai fazer parte da categoria que está acima. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula sobre parágrafo e dê uma praticada aí para conseguir fixar mais, né, esse aprendizado. Então, agora vamos dar continuidade já nas próximas aulas aqui falando sobre a parte do grupo de comando desenho, né? Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!